primeiros imigrantes deportados chegam à prisão de Guantánamo em base naval americana em Cuba. Escolas públicas da Carolina do Norte alertam pais para e-mail falso do ICE sobre invasões nos colégios. Tribunal da Flórida condena brasileiros a multa milionária por esquema fraudulento. Brasileira de Massachusetts ganha 4 milhões de dólares na raspadinha. E você vai conhecer os brasileiros que estão por trás do sucesso do novo álbum da icônica Beyoncé. Paralelo aos trabalhos com a diva americana, o brasileiro quer investir nas mixagens e nas parcerias com conterrâneos. Olá, boa noite. Boa noite. Com as prisões do ICE, a polícia de imigração lotadas aqui nos Estados Unidos, o governo Trump deu sinal verde para enviar imigrantes detidos à Baía de Guantánamo. E o primeiro grupo de indocumentados já chegou a essa base norte-americana em Cuba, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. Estas são as primeiras imagens dos indocumentados detidos chegando à prisão de segurança máxima na Baía de Guantánamo, em Cuba. Cerca de 10 imigrantes considerados de alto risco foram levados do Texas para a base militar americana, abrindo as portas para o início das controversas transferências. Em coletivo, o presidente Donald Trump afirmou que o local tem espaço suficiente para abrigar os detidos e garantiu que planeja enviar 30 mil pessoas. O Departamento de Defesa esclareceu que os detidos estão sendo colocados em um local dentro da base de Guantánamo, mas separado da unidade prisional de alta segurança, que é usada para manter presos ligados à rede terrorista Al-Qaeda. Essa transferência marca uma mudança na forma como os Estados Unidos vinham lidando com a crise de imigração até agora e provoca polêmicas. Grupos de direitos humanos e pró-imigrantes questionam a legalidade da ação do presidente Trump. Por enquanto, a Casa Branca não divulgou quanto custará essa operação em Guantánamo. Para manter o local operando, o governo norte-americano vai ser obrigado a aumentar as tropas e a ampliar os recursos, como água e comida, que são enviados direto dos Estados Unidos. A base naval americana, em território cubano, ficou conhecida por ter recebido os terroristas acusados pelos ataques de 11 de setembro de 2001. Foram cerca de 800 presos e inúmeras críticas de violações aos direitos humanos e internacional. O local é considerado hoje símbolo de abusos, tortura e arbitrariedades na luta contra o terrorismo. E o secretário de Relações Exteriores do México deu uma declaração hoje criticando a medida de Trump de enviar indocumentados para a prisão de Guantánamo. Ele disse que nenhum cidadão do seu país vai passar por esse processo de deportação e que trabalha com o governo norte-americano para evitar isso. Caso contrário, afirmou, haverá consequências. Em meio a essa crise de imigração, hoje o México disse que enviará 10 mil soldados da Guarda Nacional para sua fronteira norte para ajudar a reduzir o fluxo de imigrantes e de drogas para os Estados Unidos, além de reforçar a segurança do seu próprio território. A presidente mexicana disse ainda que as autoridades dos dois países vão continuar a manter conversas de alto nível sobre segurança, migração e comércio após concordarem em suspender as tarifas por um mês. E o Sistema Escolar Público da Carolina do Norte está alertando os pais sobre um e-mail falso que está causando medo e pânico na comunidade. A mensagem alerta para operações do ICE que estão prestes a acontecer nas escolas do condado de Nash. Essa mãe mostra as mensagens que recebeu no começo dessa semana. A primeira vem de um falso endereço de e-mail das escolas públicas do condado de Nash, avisando os pais sobre invasões do ICE aos colégios. Na sequência, um segundo e-mail alerta os tutores para a falsidade do anterior. This is kind of scary for any parent to receive this. Eifra diz que todos estão assustados e ela está levando as ameaças como algo pessoal, pois também é uma imigrante. Vim para os Estados Unidos há 24 anos e consegui minha cidadania, mas conheço muita gente que ainda está nessa luta e é triste pensar que esse caos vai impactar a educação de seus filhos, ela diz. It is kind of distracting for a parent who's trying to work or anything. O distrito escolar alerta que está trabalhando para identificar quem disparou os e-mails falsos, obtendo os contatos dos pais cadastrados no sistema interno do estado. O xerife do condado disse que também investiga o caso e que os responsáveis sofrerão consequências, sendo adultos ou menores de idade.
Keith Stone aproveitou para reforçar que os agentes do ICE não vão entrar nas escolas do estado. Ontem nós mostramos aqui que um homem foi preso no Wisconsin por se passar por um agente da patrulha de fronteira. Agora, mais um norte-americano foi preso pelo mesmo motivo. Dessa vez, o falso agente do ICE foi descoberto na Carolina do Sul. Ele foi detido por sequestro, agressão, falsidade ideológica e por se passar por um agente da lei. O homem, identificado como Sean Michael Johnson, de 33 anos, foi descoberto depois de perseguir e deter um grupo de pessoas latinas no condado de Charleston. Mas o homem pagou fiança e foi solto. Agora vai responder à justiça em liberdade. As autoridades não informaram por quanto tempo ele vinha fingindo ser um policial de imigração caçando imigrantes na Carolina do Sul. A seguir, CIA oferece rescisão voluntária para funcionários e FBI pode sofrer demissão em massa. E no Novo México, parentes de uma jovem assassinada partem para cima do suspeito em pleno tribunal. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, está oferecendo uma rescisão voluntária aos funcionários. A iniciativa faz parte dos esforços para reduzir os gastos e o tamanho da máquina pública. Enquanto isso, o FBI entregou ao governo Trump a lista dos agentes que participaram das investigações da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O FBI entregou os números de identificação sem os nomes de mais de 5.000 funcionários, levantando medo de retaliação entre os agentes federais. O Departamento de Justiça não declarou o que pretende fazer com a lista dos funcionários que participaram das investigações contra a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Na época, mais de 1.500 pessoas foram presas e muitas condenadas, mas todos os envolvidos foram perdoados pelo presidente Trump assim que ele assumiu o poder no dia 20 de janeiro. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral dos Estados Unidos demitiu 8 altos funcionários do FBI e 17 promotores que atuaram nos casos. A outra agência de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, também foi alvo do governo Trump. A agência ofereceu um programa de rescisão voluntária para os funcionários. Quem não aceitar a proposta corre o risco de ser demitido nos próximos dias. O governo alega que o programa faz parte da estratégia para enxugar a máquina pública, reduzindo gastos e funcionários. Desde a semana passada, 2 milhões de servidores públicos já receberam propostas de saída do emprego. Ontem, sindicatos federais entraram com um processo judicial contra esse programa. Os especialistas estão alertando para o risco dessa ação do governo, envolvendo principalmente o FBI e a CIA. Isso pode enfraquecer o sistema de segurança do país e levar a um novo ataque terrorista similar ao que aconteceu em 11 de setembro de 2001. E uma cena incomum aconteceu no Tribunal de Albuquerque, no Novo México, e as câmeras do local gravaram tudo. Um suspeito por homicídio da ex-namorada estava sendo julgado, de frente para o juiz e de costas para os familiares da vítima. De repente, um homem levanta e parte para cima do suspeito. Depois, um segundo homem também ultrapassa a barreira e parte para cima do preso em uma briga generalizada. Segundo a corte, eles eram pai e tio da jovem morta pelo acusado. Por causa da briga, ambos foram acusados de agressão. Ortiz, o réu que estava sendo julgado, ficou bastante ferido, mas não corre risco de vida. Ele também é suspeito de matar uma outra mulher. No Oriente Médio, a fala do presidente Trump de assumir a faixa de Gaza e deslocar os palestinos para outros países gerou inúmeras e inflamadas reações no mundo. A ONU, o mundo árabe e outras nações condenaram a ideia do presidente norte-americano, mas os israelenses falaram em oportunidade de reconstruir o Oriente Médio. Líderes no Oriente Médio reagiram após o presidente americano Donald Trump ter dito que os Estados Unidos assumiriam o controle da faixa de Gaza. A declaração aconteceu ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.
No parlamento israelense, o ministro das Relações Exteriores considerou as propostas do americano como oportunidades para reconstruir o Oriente Médio. Após o anúncio de Trump, a Arábia Saudita emitiu um comunicado dizendo que o país repudia qualquer violação dos direitos do povo palestino. A nota afirma ainda que o governo saudita não estabelecerá laços com Israel sem a criação de um Estado palestino. Líderes da Jordânia, da Autoridade Palestina, que controla parte da Cisjordânia, do Egito e do Catar, também rejeitaram o plano apresentado pelo presidente americano. Trump também voltou a propor que os palestinos em Gaza sejam deslocados para o Egito e a Jordânia. A medida já havia sido negada por ambos os países. De Tel Aviv, Matias Brotero, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o Tribunal da Flórida condena brasileiros a multa milionária por esquema fraudulento. E após anunciar que não entregaria mais produtos vindos da China, o USPS volta atrás. Três brasileiros foram presos e condenados por golpe milionário usando criptomoedas. Eles criaram uma falsa empresa de investimentos de valores mobiliários e roubaram cerca de 100 milhões de dólares dos investidores. A notícia foi destaque no site da Promotoria Geral da Flórida. Os brasileiros Emerson Pires, Flávio Gonçalves e Joshua Nicolas foram condenados por fraude eletrônica de valores mobiliários. Os três criaram uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas, chamada EmpireX, para enganar e roubar dinheiro de mais de 12.500 investidores. Emerson e Flávio foram condenados a pagar à justiça americana 32 milhões de dólares em restituição e 96 milhões em penalidades civis. Já Nicolas foi condenado a pagar 286 mil em restituição e 867 mil dólares em penalidades civis. O esquema fraudulento funcionou de setembro de 2020 a novembro de 2021. Os próprios investidores denunciaram o trio quando perceberam que o retorno prometido do dinheiro nunca chegava. Segundo as investigações, o golpe dos brasileiros usando criptomoedas fraudou aproximadamente 100 milhões de dólares. A sentença deles ainda não foi divulgada. O caso envolvendo os brasileiros condenados no sul da Flórida, por um sofisticado esquema de criptomoedas que fraudou e enganou diversos investidores, cria um alerta importante no âmbito do direito penal econômico, sobretudo nos crimes de lavagem de dinheiro. Existem muitas boas oportunidades na internet, porém os criminosos eles sabem que podem nos conquistar com promessas falsas de retorno rápido de investimento. Então eu devo sempre tomar cuidado e, na dúvida, não fazer qualquer tipo de operação como essa. Nesta manhã, o Serviço Postal dos Estados Unidos voltou a aceitar encomendas da China e de Hong Kong. O recuo no anúncio ocorreu em menos de 24 horas após o USPS suspender o recebimento de entregas da China. O caso gerou uma grande repercussão com a população norte-americana e a agência não revelou os motivos sobre a suspensão e a reversão dela. Especula-se que toda a confusão se deve à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, envolvendo imposição de tarifas. O presidente Trump também encerrou recentemente uma regra de longa data que permitia que qualquer pessoa enviasse pacotes com valor inferior a 800 dólares para os Estados Unidos sem taxas ou inspeções. E ainda falando da China, congressistas americanos emitiram um alerta contra o novo aplicativo de inteligência artificial do país oriental, chamado DeepSeek, que tem as mesmas funções do ChatGPT. Os políticos estão pedindo que o chatbot seja barrado nos Estados Unidos com urgência, já que pode estar enviando dados da população para o governo chinês e representando um risco à segurança nacional. Os especialistas disseram que a plataforma chinesa DeepSeek tem um sistema inédito, com um código oculto e surpreendente que consegue rastrear todas as atividades, capturar as informações dos usuários e enviar tudo para o governo chinês. Everybody in the AI industry is shaking because of what they've seen.
O chefe de pesquisa de tecnologia da Davidson Company, Jill Luria, disse que esse aplicativo, que tem a mesma função do ChatGPT, está provocando um terremoto no mundo da tecnologia e surpreendendo toda a indústria norte-americana. Ele garantiu que o DeepSeek é muito mais eficiente do que as plataformas existentes hoje nos Estados Unidos, como a OpenAI, Google Anthropic, ChatGPT e outros, e disse que esse aplicativo está atraindo os usuários americanos porque é gratuito. Yes, and it's free. So instead of paying OpenAI $20 a month or Google Gemini $20 a month for their advanced models, sim, é grátis. Então, em vez de pagar $20 por mês para a OpenAI ou $20 por mês para a Google Gemini, você pode usar o DeepSeek, obter exatamente o mesmo nível de resultados de graça. As respostas são diferentes, mas são tão boas quanto, explicou Jill. As descobertas envolvendo o DeepSeek, que pode ser muito mais perigoso que o TikTok, despertaram um sinal de alerta na Casa Branca. Segundo Jill Luria, os Estados Unidos pensaram que estavam na vanguarda da inteligência artificial, mas com o DeepSeek ficou claro que não estão. We thought we had a massive lead over China, and turns out we do not. Clearly, this is the U.S. government is going to have to reconsider how its approach to AI. Se você já entendeu o quanto o uso exagerado do celular faz mal às crianças e adolescentes e quer reduzir o tempo de tela deles, talvez esteja faltando fazer uma coisa. Você mudar os seus hábitos com o celular. Uma pesquisa acaba de comprovar que esse exemplo dentro de casa é o mais importante para que os pais consigam mudar a relação dos jovens com as telas. Vale aquela máxima: faça o que você prega. Ou seja, se pais e mães querem que os filhos diminuam a dependência do celular, também devem mudar os seus hábitos em casa. Um novo estudo publicado no BMC Pediatrics mostra que os hábitos dos tutores ao telefone têm relação direta aos hábitos de seus filhos e filhas. As descobertas são baseadas em uma longa análise de mais de 10 mil crianças com idades entre 12 e 13 anos e concluíram que os adultos que passam muito tempo em seus aparelhos têm probabilidade de ter filhos que fazem a mesma coisa. Os especialistas alertam ainda que não adianta os pais dizerem aos filhos que eles podem usar o telefone porque são adultos ou porque estão trabalhando, e que regras impostas em casa, como a redução do tempo de tela, devem se aplicar para todos os integrantes da família. O conselho para esse problema e todos os outros é sempre praticar o que se exige do próximo. Depois do intervalo, brasileira de Massachusetts ganha $4 milhões na raspadinha. E você vai conhecer os brasileiros que estão por trás do sucesso do novo álbum da icônica Beyoncé. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A região de Sacramento, na Califórnia, está sob estado de emergência por causa de fortes chuvas que atingem o estado. Diversas cidades sofrem com alagamentos e risco de deslizamento de terra. Estradas passaram esta quarta-feira bloqueadas por causa de árvores que tombaram na pista e inundações. O rio Linda, que pouco tempo atrás estava completamente seco, está enchendo rápido demais e corre o risco de transbordar. Em algumas regiões houve deslizamento de terras e casas foram completamente destruídas e engolidas por rios e riachos. Essa comerciante diz que muita gente já veio em busca de sacos de areia para proteger entradas das casas e lonas para os telhados. As fortes chuvas preocupam as autoridades porque a Califórnia vem de um janeiro extremamente seco e o solo acaba agindo como um cimento, sem conseguir absorver rapidamente a água. Water resources crews could get out and hit our culverts once more, just to make sure that people haven't dumped things in there. Ontem, o Conselho de Supervisores do Condado de Sac declarou estado de emergência após as chuvas provocarem uma erosão importante em um dique perto da Dillard Road.
Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã. A gente começa por Boston com mínima de 33, máxima de 36, chove nessa região. Nova York também tem chuva, Washington também com máxima de 55. Essa mau tempo segue por Norfolk, Atlanta também com mínima de 61. Na Flórida, a gente tem Jacksonville com sol, Tampa também bastante sol e Miami tempo encoberto com mínima de 69. Houston, o sol nem dá as caras por lá, Evelyn. Em San Antônio, a previsão é de tempo encoberto, máxima batendo 84. Chegando agora em El Paso, bastante sol na previsão, máxima também ali perto dos 80, gente. Vai fazer um pouquinho de calor. Em Albuquerque, sol entre nuvens na previsão, mínima de 34. Mesma situação em Phoenix, por lá, a mínima atingindo os 50. Em Los Angeles, continua bastante chuva, o que é preocupante para essa região do país. Chove também em São Francisco, onde a máxima não passa de 50. E uma brasileira tirou a sorte grande em Massachusetts ao ganhar uma bolada na loteria de Framingham. E sabe quanto ela ganhou em uma raspadinha? 4 milhões de dólares. Essa é a Aline Freitas, que decidiu por levar o prêmio de uma só vez. Com isso, foram tirados os descontos e ela recebeu na hora 2 milhões e 600 mil dólares. A Aline disse à Loteria do Estado que com esse valor pretende comprar uma casa. A loja de onde ela comprou a raspadinha também vai ser premiada com um bônus de 40 mil dólares. Demais. Bom, agora olha só essa notícia. Você sabia que a vitória da cantora Beyoncé no Grammy, o Oscar da música que aconteceu há 2 dias, também foi uma conquista bem brasileira? Pois é, 2 engenheiros de som que são brasileiros participaram de todo o processo de criação do álbum Cowboy Carter e comemoraram esse troféu. A reportagem é da Eloá Urazen. The Grammy goes to Cowboy Carter. Por trás da vitória da Beyoncé, não há apenas um, mas 2 brasileiros. Cowboy Carter, Beyoncé. Os engenheiros de som Daniel Pampuri e Matheus Braz são alguns dos talentos creditados no álbum Cowboy Carter, vencedor da 67ª edição do Grammy, na categoria Álbum do Ano. Ambos participaram da parte técnica e criativa deste trabalho, marcando mais um capítulo nesta parceria de sucesso entre os brasileiros e uma das maiores cantoras do mundo. O prêmio foi, para eles, uma surpresa. Eu não esperava, na verdade, ganhar o prêmio. Só dela ganhar o álbum country do ano foi uma surpresa, até para ela, né? Deu para ver na TV. Mas eu não esperava. Eu tava esperando ou a Taylor Swift ganhar ou a Billie Eilish, mas a gente ganhou e é uma honra, né? Ter participado disso tudo e até mesmo a história que ela conta no álbum contando a história do racismo e preconceito que ela teve e ainda tem. O primeiro a colaborar com Beyoncé foi Daniel Pampuri, responsável pela captação de áudio da apresentação da artista no festival Coachella em 2018. Mais tarde, esse mesmo show foi convertido em um documentário. Já Matheus Braz passou a colaborar com a cantora em 2021, quando participou da produção da faixa Be Alive, trilha sonora do filme King Richard, Criando Campeões. Matheus também integrou a equipe responsável pelo álbum Renaissance, lançado por Beyoncé em 2022. Paralelo aos trabalhos com a diva americana, o brasileiro quer investir nas mixagens e nas parcerias com conterrâneos. Pessoalmente, na minha carreira, eu estou trabalhando para mixar mais artistas, né? Então, eu trabalhei com um artista carioca no final do ano passado, chamado Ale. Ele lançou um EP bem maneiro, uma música pop, assim. Eu tô tentando, na verdade, achar mais brasileiro que queira trabalhar comigo, né? Enquanto eu tô fazendo esses projetos aqui com ela, o tempinho que eu tenho livre, eu tento achar outros artistas legais para trabalhar. Bem bacana. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. Você fica com o Paulistão aqui na tela da Record Américas, porque tá chegando o jogo de Santos e Botafogo. É o retorno do Neymar. Vamos lá. Até amanhã. Até amanhã.